Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Graça e paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra Viva. Me chamo Ellison e eu quero nesta noite, porque eu estou de noite aqui, neste momento, compartilhar com você esse grande tema, salvação pela graça. Somos salvos de que forma? Além da salvação pela graça, eu preciso de ter obras para ser salvo? Eu posso fazer alguma coisa a mais para ser salvo? A salvação me isenta da obediência? Como que isso funciona? No Velho Testamento, era salvo pela graça, pela lei? E agora? Somos salvos pela graça e não tem lei, não tem mais nada disso? O que é isso? Então eu quero ver com você alguns detalhes bem importantes, ler alguns textos e trazer para nós algum conceito sobre esse tema, que é às vezes meio espinhoso, e a gente fica assim meio numa corda bamba. Eu sou salvo pela graça, e as obras? E a lei? E obediência? Eu tenho que fazer para não fazer? Eu sou salvo pela graça e então o resto não tem mais importância? Bora lá, fica comigo para a gente entender isso aqui e ajudar. Outra coisa, deixa aí nos comentários para dizendo, né, se você concorda ou não concorda com a minha explicação, se você tem outra sugestão, se você quer contribuir com alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Também aquele like, você sabe, né, aquele joinha, fortalece o canal, fortalece o YouTube aí, o esquema deles de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Então esse assunto é muito importante e relevante para a nossa compreensão, também para a nossa salvação, já que somos salvos pela graça. E nós vamos voltar nesse texto aqui também logo para a gente pegar alguns detalhes, tá bom? Na verdade, a graça, né, a salvação pela graça está no que Jesus fez por nós e não no que nós fazemos por ele exatamente. Jesus na cruz, ele pagou o preço, né, do nosso pecado, pagou a nossa sentença, que era a morte. E lá em Romanos 6:23 vai dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. E Jesus pagou o salário do pecado para nós, é a morte. Ele morreu em nosso lugar, então ele nos substituiu. Então ele nos substituiu para que eu e você pudesse ter vida. E aí, nesse caso, não tem mais o que fazer. Você não pode acrescentar nem diminuir nada. O que ele fez na cruz está feito, completo, perfeito, autêntico, dentro do plano de Deus, foi aceito e não tem como melhorar o que já é perfeito. Sem derramamento de sangue não há remissão. Todo o Velho Testamento ali, na lei de Moisés, ali do santuário, tudo aquilo aí, todos os seus pecados eram removidos através do derramamento de sangue. Você trazia uma ovelha, um outro animal que era permitido, ali você fazia o sacrifício e alguém inocente, você era o culpado, alguém inocente morreria no seu lugar. Foi o que aconteceu na cruz. Alguém inocente, que era Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio e morreu por nós. E lá em Romanos 5, 8 e 9, Paulo escreve o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, muito mais agora, sendo justificados, presta atenção nessa palavra, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a justificação é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos torna justo ao aceitá-lo pela fé, tá certo? Então, não tem como ser salvo sem a fé. E a fé, como nós lemos aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Tanto a graça vem de Deus, quanto a fé é um dom de Deus. E aí? Se eu não creio em Deus, se eu não creio no sacrifício dele na cruz, eu não sou justificado e sou condenado. Porque ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a Bíblia não deixa muito escape, né? Muita coisa assim para a pessoa, tem outra terceira via. Não tem. Tem duas vias. Ou é salvação, através de crer em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ou então é perdição. É assim que a Bíblia coloca nesses termos. E agora a fé. Por que um crê e outro não crê? Não é que todos tenham fé. Só que eu tenho fé em Cristo Jesus, na sua obra, na sua palavra. Outro vai crer no materialismo. Outro vai crer no marxismo. Outro vai crer na política. Outro vai crer na evolução. Outro vai crer na ciência. E assim vai. Cada um vai crer
algo, vai crer em algo. Então, se eu creio em Deus, eu creio em Deus e vou abdicar de outras. Então, a fé é um dom de Deus. Agora, a pessoa tem que analisar, porque também a fé não é cega, e Romanos 12, 1 e 2 vai dizer que deve ser um culto racional. Eu busco argumentos e busco os contextos para entender que a minha fé tem base histórica, bíblica, profética. Eu olho para a natureza, para o céu, eu vejo o poder de Deus, então eu creio nesse Deus maravilhoso e eu não tenho como sair disso. Mas ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Então, qualquer pessoa que tente alcançar salvação pensando, olha, Deus fez 99%, sobrou um para mim. A única parte que nós temos é aceitar pela fé. A fé é o que? Abraçar algo. E a fé não é algo abstrato, né? Que a fé é um conceito. Não. A fé é um estilo de vida, certo? Então, quem não crê em Deus, ele vai ter um estilo de vida diferente. O estilo dele é aquele pensamento na evolução, por exemplo. Eu creio em Deus, meu pensamento está na Bíblia, na palavra de Deus, nas coisas que Deus me propõe. Então, eu creio dessa forma. Ah, mas não tem explicação isso e isso. Não importa. Eu creio que a Bíblia está correta, de ponto final. Isso para mim já me satisfaz, tá bom? E aí nós somos criados por Ele em Cristo Jesus para boas obras. Então as obras, elas têm um papel importante na nossa vida. Eu quero aqui então falar com você o seguinte: a graça, como recebemos a graça é através da fé. A graça é o quê? A graça nada mais é que o perdão. Cristo na cruz do Calvário nos perdoou, nos justificou, como nós vimos lá em Romanos 5. Ele nos justificou, então perdão, graça, justificação, redenção, misericórdia é um dom de Deus, que é a mesma coisa, tá certo? E Pedro até diz para Jesus: Jesus, vamos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Porque era costume perdoar 3, né? Aí Pedro foi lá é longe, vou esticar essa corda, qual vai arrebentar? Até 7? Jesus falou: não, tem que perdoar 70 vezes 7. Agora você acha que Deus vai perdoar só 70 vezes 7 a mim e você? Quantas vezes você e eu pecamos? Milhares de vezes, com certeza. Cada pensamento errado, cada palavra, cada momento de falta de fé, desconfiança, posso contar desde o nosso nascimento até aqui, quantas vezes não pecamos? Milhares. Deus está disposto a perdoar todos esses atos pecaminosos. E no final da história, não vai ser o seguinte: quem pecou menos vai para o céu, quem pecou mais fica. Não. A diferença não está aí. Quem aceitou a graça de Cristo, um novo estilo de vida, ou quem não aceitou? Essa é a grande questão. Todos somos pecadores, todos. Não escapa ninguém. E Paulo vai dizer que todos nós somos pecadores, a morte passou por nós e nós carecemos da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Então ninguém pode ter atos de justiça, digamos, justiça própria. Falar, não, eu estou fazendo, eu estou bonitão, eu estou cumprindo a lei, eu estou obedecendo os mandamentos de Deus e quase que chego a bater no peito e eu não peco mais. E quem chegar nessas condições, dizer que eu não tenho pecado, aí vai conversar com João, o profeta João, o apóstolo João, dizendo, olha, quem diz ou quem afirma que não tem pecado é um mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, não tem como você dizer que não tem pecado. Todos nós pecamos. A diferença é quem aceita o sacrifício de Jesus feito na cruz. Ellen White tem um texto lá no livro Fé e Obras que ela diz o seguinte. Eu vou botar esse texto aqui. Eu vou citar ele aqui de cabeça, mas eu vou colocar ele aqui na tela. Se você juntasse tudo que era bom, honroso, glorioso, tudo de bom que você fez, supostamente foi o máximo que você fez, juntasse tudo isso, chegasse diante dos anjos, falar, tá aqui, olha, Deus fez algo grandioso para mim, mas está aqui o meu complemento para minha salvação. Ah, vou botar o meu pacote aqui, a minha parte está aqui. Você seria tido como em alta traição. Seria uma alta traição. Você não consegue fazer nada para ter mérito, entenda isso. Mas nós precisamos obedecer a Deus por um motivo. Aí tem a graça que você recebe, você é justificado. Essa justificação, ela acontece lá quando você aceita Cristo, acontece hoje, amanhã, porque no céu não vai ter assim, olha, Deus perdoa isso aqui 99% e 1%, era coisa boba, foi pro céu assim mesmo. Não. Ou Deus vai perdoar 100%, ou ele não vai perdoar nada, 0%. Deus não vai perdoar metade, perdoa metade, mas a outra metade não vou perdoar, não.
Ou ele vai perdoar tudo, ou não vai perdoar nada. Não tem meio termo. Ou você vai para o céu completamente perdoado, ou você não vai de forma alguma. Não tem como escapar disso. O que você acha disso aí? Você concorda? Você acha que Deus vai perdoar 99,9%? Olha, isso agora, essa última parte aqui é contigo aí, você vai ter que fazer algum sacrifício, etc. Para salvação, não temos que fazer. Vem uma questão, que é a santificação. Ela é comunicada através do poder do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, nos capacita para obedecer à vontade de Deus. É um plus, né? É um up, né? É um nitro, né? Que Deus dá para o ser humano, pecador, todo bagunçado. As suas ideias é só ladeira abaixo, só quer as coisas ruins da carne. Aí você aceita Cristo, busca o poder que vem do alto e Deus então comunica a sua graça, nos capacita com poder, nos reveste com seu espírito e nos guia através da sua palavra para que possamos alcançar o galardão de Deus e a nossa vida é transformada em um novo homem, como Paulo diz, né? Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você era um homem que roubava, matava, prostituía, falava besteira. Agora você vem para Cristo, um novo estilo de vida, e chama-se santificação. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, sem a santificação, lá em Hebreus 12, ninguém verá a Deus. Ah, mas não sou salvo pela graça? Porque sois salvos pela graça mediante a fé. Uai, mas eu sou salvo pela graça, mas segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, esquece. E santificação é o quê? É um conceito, é uma prática, é um estilo de vida? Claro que é um estilo de vida. Não tem como ser diferente. Por exemplo, eu tenho uma horta em casa. Não dá para mim visitar a horta só quando eu quero pegar alguma coisa lá, alguma folha, e não vou aguar a horta, não vou cuidar das pragas, certo? Eu não vou tirar as ervas daninhas, não vou botar adubo, deixo lá, a Deus dará, como diz, né? E só quero a colheita. Não, não tem como, isso não funciona. Santificação, que a vida de pecado é assim. Larga lá no mato e deixa o pau quebrar. Mas a santificação é o seguinte: você toma conta daquele lugar bagunçado, começa a arrancar as ervas daninhas, isso é santificação. Começa a tirar as ervas daninhas, olha, mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais. Era viver na promiscuidade, agora não mais. E você vai corrigindo essas coisas. Por que você vai fazer isso? Para ser salvo? De forma alguma, porque você entendeu o plano de Deus, que ele fez na cruz do Calvário para você, e agora você quer um estilo de vida que esteja alinhada com o governo do céu, não com o governo da terra. E aí você começa no meu caso da horta, cuidar da nutrição das plantas, tirar as pragas, algum combate de vezes, né, que eu vi que começou a praga, vou lá, o pulgão, etc. E tem inúmeros problemas e eu nunca vou conseguir deixar minha horta, olha, aqui não existe mais praga, não existe mais erva daninha, não existe mais nada, nenhum fungo, nenhuma pulga, nenhum pulgão, nada, largata. Isso mesmo num ambiente fechado, numa estufa, tudo organizadinho, né, você tem que ter os cuidados ali para que a planta produza alimentos de boa qualidade. Caso contrário, pode esquecer, ela não vai para frente. Assim também é a nossa vida. E Paulo é muito claro em dizer isso em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sou salvo pela graça, mediante a fé. A fé gera obras e essas obras devem ser uma vida de santificação. Não fazendo a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não fazendo essas obras para ser salvo, mas porque fui salvo, aceitei o plano de Cristo. Eu sei que vai continuar, vou continuar pecando, vou continuar errando, mas eu vou continuar buscando a santificação, que é me alinhar com a vontade de Deus. E se alguém pensar que é diferente, não importa o que eu faço no corpo, não importa o que eu faço no meu. Tá tudo certo. Será mesmo? E o que é santificação então? Paulo se equivocou aqui. Eu estou falando Paulo, né? E o livro de Hebreus. É que existe aí alguns que não concordam que Paulo é o escritor de Hebreus. Para mim, é Paulo. Isso não é também, não vai ao caso. Mas aqui o que o texto da Bíblia está dizendo, que sem a santificação você não vai para o céu, não vai ver o Senhor. E aí, como é que fica? Santificação depende de atos, né, de obras.
Não tem como eu dizer, não, eu sou fiel à minha esposa, mas vivo traindo ela. E isso não bate, entendeu? Não bate. Não, eu tenho que falar a verdade. Vive mentindo? Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, nós precisamos claramente da graça de Cristo, e essa graça não só nos salva, a graça é a justificação, é o perdão de Deus. Deus não vai perdoar pelas metades, e eu só consigo acessar isso através da fé. E se eu tentar fazer alguma obra, eu vou fazer, eu guardo o sábado, eu observo o sábado como dia um mandamento, como dia santo, santificado. Eu vou obedecer para ser salvo? Claro que não. O Ellen White já deixou bem claro. Muitos que falam aí, Ellen White, não sei o quê. Ellen White deixa bem claro. Qualquer pessoa que quiser apresentar a Deus alguma obra, como algum mérito, será tido como traidor. Falta traição, porque ele está tirando Jesus do lugar que ele está para tentar ficar junto com ele. Oh, não, eu vou ficar aqui do seu lado aqui. Você não tem essa capacidade. Entenda bem isso. Um hino chamado Graça, cantado aí por alguns quartetos. Arautos do Rei é um desses que canta: A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde você deixa todo o seu peso, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o coração. Aquele que chega cansado, abatido ali, ele pode encontrar a graça. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, eu que deveria morrer. Barrabás escapou, Jesus morreu no lugar dele, que era um criminoso. Nós somos Barrabás. Jesus morre em nosso lugar. Mas ele diz: a morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Você não é livre para continuar pecando, você é livre em Cristo para viver uma vida de santificação com Ele. Entendeu? Ele tira esse fardo. Eu estava condenado. Todo ser humano está condenado. Jesus mesmo disse: eu não vim para acusar vocês. Eu não vim para condenar vocês. Eu vim para que vocês tenham vida. Ferrado nós já estávamos, condenado nós já estava. Sem Cristo já estamos condenados. Mas através da sua morte eu sou livre, né? Eu estou isento da ira futura de Deus. Graça simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Enfim, aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. Cristo pagou por mim. Então essa é a questão. Jesus pagou os pecados nossos na cruz do Calvário por cada um de nós. Veja um exemplo lá no Velho Testamento. Noé, a Bíblia diz que lá em Gênesis 6:8, porém Noé achou graça diante de Deus. Muito bem. Será que Deus escolheu Noé por acaso? Não. Noé achou a graça diante de Deus. Ele encontrou graça diante de Deus. Ele viu que a salvação era só em Deus. E todos os antediluvianos, a Bíblia vai dizer, capítulo 6, que seu pensamento era continuamente mal, perverso, horrível. Casal, novos casamentos, tava um mó furdunço. E Noé encontra graça diante de Deus. Mas como é isso? Noé foi sorteado no meio daquele monte de povo lá, foi escolhido aleatoriamente. Deus pegou alguém, vou jogar uma isca lá e puxar, esse vai ser salvo? Não. O que a Bíblia vai dizer de Noé? No verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por que Noé, aí é interessante que ele cita a graça antes de citar as obras de Noé. Noé achou graça diante de Deus. E o que era Noé? Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, que era tudo bagunçado. Noé andava com Deus. Então, veja só, Noé, ele alcança a graça, e essa graça transforma a sua vida. Ele vê que lá quando Adão peca, Deus falou: olha, vai vir um descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente, vai destruir, vai esmagar ela, ele vai ser ferido. E toda aquela história que ele recebeu, né, dos seus pais ali, da sua geração, ele, dentre toda aquela convulsão pecaminosa, nos seus dias, né, da sua vida, ele escolheu andar com Deus. Olha só que diferença.
Então, a graça foi alcançada pela fé e ele fez obras as quais a Deus já havia feito para que eles andassem nelas. Então, Noé era homem íntegro, justo entre seus contemporâneos. Olha só que extraordinário. Mas ele não recebeu a graça por ser justo e íntegro. Ele era justo e íntegro porque entendeu a graça de Deus. Então, ele não foi homem justo e íntegro para receber a graça, mas pelo contrário, por causa da graça é que ele viveu uma vida justa e íntegra. Isso é o que deve acontecer comigo com você. Eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo, eu procuro ser uma boa pessoa, pagar as contas, amar o pai e a mãe, né? Não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, todas essas coisas. Para quê? Porque eu entendi a graça de Deus e essa graça transformou minha vida e eu preciso agora andar com Deus. Como Enoque andou com Deus e Enoque foi levado para o céu. Então veja só que interessante. Um outro exemplo aqui, Abraão, lá no capítulo 15, Gênesis 15, verso 6, diz que quando Deus fala, Abraão, eu vou te dar uma grande nação, você vai ser uma grande nação. E Abraão fala, mas Senhor, mas é que eu não tenho filho, né? Já estou idoso, minha esposa é idosa também, e eu acho que a minha herança toda vai ser pro meu servo Eliezer aí vai ser com ele. Eu falei, não, Abraão, vai lá fora, olha as estrelas e tenta contar elas. A sua geração, posteridade, será como as estrelas do céu, incontáveis. E Abraão diz no verso 6, e ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. O que é isso, imputado para a justiça? Ele recebeu a graça de Deus. É a mesma coisa, ele achou a graça de Deus, ele recebeu a graça de Deus sobre ele. Foi imputado. Imputado, ou seja, o que eu não tinha não era meu, Deus imputa a justiça. É justo. E durante toda a vida de Abraão, Abraão teve seus problemas, e Abraão, no final, você conhece toda a história de Abraão, né? Quase que sacrifica seu filho a mandato de Deus, mas aquilo foi tudo um teste, velho. Ele realmente passou nisso tudo, e Abraão foi um homem que obedeceu à vontade de Deus. Lá em Gênesis 26, verso 5, já bem tardio, ele já havia morrido. Isaac consulta a Deus, tinha uma questão da fome lá na terra de Canaã. Ele fala, olha, você não vai para o Egito, você vai, tal, né, passou os procedimentos para ele, e vai dizer para ele, olha, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandados, os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão recebeu a graça, a justiça de Cristo lá no começo de sua trajetória. Lá depois que ele morreu, ele vai dizer para Isaac, seu filho, olha, Abraão obedeceu a minha voz, a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Primeiro ele foi justificado. Recebeu a graça. Agora essa graça levou ele a um crescimento, uma santificação cada dia mais. E Deus mesmo diz para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que é isso? Busque uma vida de santidade. E essa santidade não é que você vai ter isento de pecado, você não vai ter nenhum pecado, não. Você vai continuar pecando. Abraão teve aí e foi um crescimento gradual, uma escada. Né? E você vê que teve um crescente essa fé de Abraão. Assim deve ser a nossa também. Você vai crescendo, galgando, 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 e você vai ser fiel até o fim. Não vai arredar o pé por nada, entendeu? Então, Abraão primeiro era justificado, e depois que Deus vai dizer, olha, tá vendo o resultado dessa justificação? Então, quando eu aceito a graça de Cristo, ele não me isenta da obediência, mas essa graça me capacita a obedecer agora uma obediência pela fé, porque Paulo vai dizer, o que não é pela fé é pecado. Agora, as obras que é mediante a fé, obras para mostrar de que lado que eu sou, quem eu aceitei, e essas são obras de santificação. E essa não é para salvação, mas é porque eu sou salvo, porque eu encontrei a graça de Cristo. Entendeu? Lá em Salmo 85, versos 7 a 10, eu vou ler um pedacinho aqui. No verso 8 diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor, me disser. Escutarei o que ele me disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Como é que é? Próxima está a sua salvação dos que o temem. A salvação está perto de quem? Quem teme a Deus. Quem não teme a Deus? Vixe, né? E no verso 10 ele diz assim: encontraram-se a graça e a verdade. Ué, a graça e a verdade se encontraram. Justiça e paz se beijaram.
A justiça e a paz se beijaram. Veja só que muitas vezes você pensa, justiça é aquele negócio que não tem como escapar. É 10 e não é 9,99, é 10. Isso é justo. Mas a justiça e a paz se abraçaram, se beijaram, a graça e a verdade se encontraram. E essa graça e a verdade só se completa, né, como uma engrenagem em Cristo Jesus. Porque a graça é a salvação, a verdade é o homem é pecador, é miserável, o coração é corrupto, a justiça. Ainda bem que lá em Tiago vai dizer, olha, que no juízo a graça, né, a misericórdia prevalece sobre o juízo. Se Deus fosse tratar ferro e fogo, é 100, ninguém se salvaria, mas a graça nos encontra e a verdade, a justiça e a paz se beijaram e aí completou a obra, né? Completou a obra de Cristo em nosso favor. Porque é justo, é justo. O homem merece a salvação? Não, mas ele aceitou a minha graça, aceitou o que eu fiz por ele na cruz, aceitou o meu sacrifício para ele, aceitou. Então, Deus imputa em nós a sua justiça, a sua graça, e aí nós podemos rejubilar na graça de Cristo, porque ele nos salvou, nos perdoou. Então, jamais a nossa obra será para mérito, mas será para honra e glória do nosso Deus, para dizer que eu aceito Cristo Jesus. Então, a salvação está perto dos que o temem. Né? Se você ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E lá no finalzinho vai dizer, ele nos salvará, mostrar a sua salvação, porque ele me amou. Certo? Então, as duas coisas, esse conceito andam junto, mas só que às vezes você pensa, ah, não, a obra, eu não posso ter obra porque eu não sou salvo por ela, mas você não é salvo sem ela, porque mesmo lá na cruz, aquele momento de um relâmpago, ele pode dizer, eu creio, eu creio, eu quero que o Senhor me salve, me purifica, me liberta, seu sangue purifica todos os meus pecados, eu sou terrível. Jesus garantiu para ele, você vai ser limpo, vai ser perdoado. Bom, isso é extraordinário. Então, eu posso ficar 50 anos, 100 anos fazendo a vontade de Deus. Se lá na frente eu resolver chutar o balde, e aí? Perdeu tudo, né? Perdeu, né? Perdeu. Deus vai falar, não, agora é quem for fiel até o fim. Não tem conversa, né? Ai, Deus, isso é bom, né? Então Deus é cheio de graça. No Novo Testamento, olha, Romanos 3,24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quanto que eu tenho que pagar? Quantas obras eu tenho que fazer para ser justificado? Não, sendo justificado gratuitamente por sua graça. A justificação é gratuita, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E lá no verso 31, no mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? A fé é o braço que estende para alcançar a graça. Então ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Se eu tenho fé, eu anulo a lei? Ele vai dizer: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei serve para quê? Para dizer que eu sou pecador. Ele falou: Ellison, tá vendo esses mandamentos aqui? E até tem alguns pastores que dizem: não, a lei é só para nos humilhar, para nos destruir, para não sei o que lá, porque nós não conseguimos alcançar, não conseguimos guardar a lei, não sei o que lá. Mas por que Deus deu a lei? Porque sem a lei você não conhece o pecado. E a lei nos mostra o pecado. Então, somente assim eu sei o que é pecado, o que não é pecado. Mas eu vou alcançar a plenitude da lei? Não vou. Se eu alcançasse, Jesus não precisava ter vindo, né? Jesus não precisava ter vindo. Se o homem conseguisse alcançar a plenitude da lei, Jesus não precisava ter vindo. Ele veio exatamente porque nós não conseguimos. Existem alguns malucos aí que garantem que você é capaz. Não, Jesus veio, Jesus também tinha esse desejo pecaminoso igual nós. Essas ideias de alguns aí. Então, se ele venceu, a gente pode vencer também. A gente pode ficar sem pecado. Bom, a Bíblia diz que nós não somos perfeitos. O único que passou nessa face da terra que foi perfeito foi Cristo Jesus. Então você não anula a lei pela fé. Antes você confirma a lei, porque a lei é que nos mostra o que é pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Entende? Como é que eu vou saber se é pecado matar se a lei não me disser? Se a lei não diz que isso é pecado, como eu vou saber? E nem tudo está na lei, mas o conceito, o princípio, né, completo está na lei de Deus e é onde eu devo me basear.
e buscar a minha santificação, não para ser salvo, de forma alguma. Jesus, ele não nos comprou com ouro e prata, coisa corruptível, mas foi pelo seu precioso sangue manifestado por todos nós no fim dos tempos, como está em 1 Pedro 1:18 a 21. E por meio dele, né, nós temos fé em Deus, porque ele ressuscitou dos mortos e Deus deu-lhe glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então, não tem como confiar em outra pessoa a não ser em Deus. Romanos 2:3 vai dizer o seguinte: porque os simples ouvidores da lei, ele escuta, sabe? Entra aqui, sai de cá. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei podem ser justificados. Ué, mas espera aí, Paulo. Você diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie, e você está dizendo que os que só ouvem a lei não são justos diante de Deus, só escuta. Mas os que praticam a lei vão ser justificados? Então, vem cá, justificação, que é a graça, depende da minha obediência à lei. Você só pode obedecer à lei de Deus pela graça de Deus. E mesmo assim a nossa obediência é falha. Mas você confia em Cristo. Agora, se você confiar em você para ser salvo, eu vou fazer, aí você está frito, você tá totalmente equivocado. Você pega a estrada para São Paulo, quer nem chegar em Brasília. Não vai dar certo. Você pula no precipício querendo subir para a lua. Não vai funcionar. Agora, os ouvidores da lei, que escuta a lei e vira as costas para a lei de Deus, acha que a lei de Deus não tem nenhum valor, não serão justificados. E o que os fariseus faziam na época de Cristo? Eles obedeciam à lei, achando que teriam méritos, e a sua salvação estava baseada na obediência. Mas mesmo assim, eles obedeciam à letra. Por isso que a Bíblia vai dizer que a letra mata. Ah, eu não matei. Como lá aquela parábola que Jesus contou do bom samaritano. O camarada não matou o cidadão, deixou ele respirando, olha, confere, tá respirando, não foi eu que matei. Se der algum problema, alguma infecção, alguma trombose aí, aí ele morreu de outras coisas, não foi eu que matei, eu deixei vivo, tá certo? Espanquei lá, deixei vivo. Agora, se ele morrer por outras complicações, eu já não tem nada a ver com isso. Entende? Então eles obedeciam à lei esperando ser justificados pelas obras da lei. Paulo condenava isso veementemente. Né? Ele condenava esse negócio. Obedecer para ser salvo, ai, 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 é igual tomar veneno querendo que o outro morre. Entendeu? Não tem como você fazer tudo errado. Mas a obediência deve ser pautada na graça de Cristo. Ah, imagina, sou salvo pela graça, não posso roubar, matar, adulterar, aprontar os 70. Geralmente quem é contra a lei diz, não temos lei, nós estamos debaixo da lei. Simplesmente aqueles que não obedecem ao quarto mandamento, o sábado, então eles batem nessa tecla, só que vão além. Vou dizer, olha, nós vamos ficar só com a lei, né, que a Bíblia fala dos 9 mandamentos. O outro não é citado na Bíblia, mas olha, esse argumento é mais furado que peneira, entendeu? Esse argumento que os 10 mandamentos não são citados na Bíblia. Na verdade, os 5 últimos são, mas os 4 primeiros, nenhum deles são citados nem parcialmente como está lá no Decálogo, tá certo? Não tem. Existe o conceito deles, mas não tem eles lá escrito exatamente. E Salmos 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Romanos 7:12 vai dizer o seguinte: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, como que o mandamento é horrível, é um terrível, mata, destrói, se Paulo está dizendo, ó, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Agora, vai depender da aplicação que você faz. Um medicamento que é vendido na farmácia, que o médico passa, ele é bom. Se você ler a bula, você desespera. Mas digamos assim, olha, você vai tomar um comprimidinho de manhã, todo dia, tá? E vem 60 comprimidos. Aí você calcula, em vez de eu tomar um por dia, eu vou tomar os 60 logo, porque aí eu fiz 2 meses sem tomar. É assim que funciona? Não, não é assim, ué. Também a lei de Deus, se você tentar usar ela de forma equivocada, você está errado. Não, a lei não é para salvação, tem que deixar isso bem claro.
Da mesma forma que o medicamento, ó, vai tomar um comprimidinho desse aqui todo dia de manhãzinha, tá bom, senhor? Ou então na hora de dormir. Aí você, nossa, vem 60, eu vou tomar os 60 de uma vez que eu tô mais bebê. Ô, misericórdia, vai morrer intoxicado, né? Não tá vendo que a dose é para ser diluída? Assim também é o mandamento de Deus. Ele tem o seu objetivo, não de salvar o ser humano. Isso jamais foi de salvar o ser humano. Mas ele mostra o pecado e nos conduz a Cristo. Essa é a verdade, né? Bom, finalizando aqui, alguns passos aqui para confirmar nossa salvação. Atos 16, 31 diz que eu devo crer. Quem crer em Jesus como seu Salvador. Se eu não crer, se você acha que tem outro caminho, é problema seu. Mas a Bíblia diz, olha, creia em Jesus Cristo, seu Senhor, né, como seu Salvador. Creia nisso. Atos 3,19 fala: arrependei-vos e convertei-vos. Quando as pessoas, Pedro, fez o sermão de lá e tal, aquele negócio todo, né? E eles, e agora o que nós vamos fazer? Confesse os pecados, sejam batizados para que sejam removidos seus pecados. Confessar. Arrepender e confessar. 1 João 1,9. Devemos confessar os nossos pecados. Jesus vai perdoar os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Confessar. Alguém que não confessa os pecados vai ser salvo? Alguém que não perdoa o próximo vai ser salvo? Jesus mesmo na oração, ele diz, olha, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe nossas dívidas. Então, se eu não perdoar, vou ser salvo? Eu sou salvo pela graça, eu não tenho que perdoar ninguém para ser salvo, será? Não preciso de arrepender, converter, confessar meus pecados, porque se eu não confessar os meus pecados, eu não estou crendo em Jesus, que Ele pode perdoar meus pecados. E quando eu confesso, eu estou dizendo, Senhor, perdoa, porque estou ferrado. Mateus 19, 16, 17. Ele diz, devemos obedecer os mandamentos de Deus, as suas ordens, seguir o caminho do Mestre, obediência aos seus mandamentos. Sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Mas eu sou salvo pela graça, não tem que obedecer nada. A lei, ela é contra a graça? Não, ela não é contra a graça. É que cada um tem uma função, isso deve ser deixado bem claro. Marcos 16, 16, como falamos, deve ser batizado. Não tem como ser batizado. O ladrão na cruz não teve como ser batizado, mas dentro da oportunidade, você tem a oportunidade de ser salvo, ou de batizar, você deve se batizar. É um testemunho público da aceitação que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que o batismo significa uma morte para esse mundo e uma ressurreição com Cristo Jesus. Mateus 24, 13, finalizando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Ixi! Isso é obra ou não é obra? Perseverar até o fim. É obra, mas é obra para mérito ou obra da fé que confia em Deus? Todos os apóstolos, exceto João, pelo que sabemos, todos os apóstolos, exceto João, morreram de morte de crucificado, morto à espada, formas horríveis. Eles foram fiéis até o fim, não abriram mão, nenhum deles abriu mão da verdade. Claro que Judas já tinha se perdido, né? Mas todos os outros manteram firme até o último momento. Então, se eu quero ser salvo, eu preciso de manter firme, perseverar na palavra de Deus até o fim. Eu vou ficar 10 anos com Deus e 2 anos eu vou bagunçar. Aí tem uma balança, 10 contra 2, tá errado. Vai perder do mesmo jeito. Então, perseverança até o fim. Apocalipse fala muito disso, né? Quem for fiel até o fim, herdará todas essas coisas. Bom, não esquece de deixar seu like, comentar isso aqui, tá bom? De repente eu não deixei alguma coisa clara e tal, você pode clarear para nós aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixa alguma dica aí de algum assunto que devemos tratar, tá bom? Que Deus abençoe ricamente sua vida, que nos ajude nesse procedimento da salvação, a graça de Cristo nos alcance, nos transforme, nos ajude numa vida de santificação. Deus abençoe você e a sua família. Até breve.